Evangelho de Marcos, capítulo 12, os versículos de 41 a 44. Eu farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 12, de 41 a 44. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante, e, chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Vamos orar? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. Nesse instante, Senhor, te suplicamos que Tua graça e misericórdia seja conosco, nos abençoando com o entendimento da leitura, com o entendimento da Tua palavra que acabamos de ler. Também abençoa-nos, ó Deus, com a ação bendita do Teu Espírito de ensinar-nos e de conformar-nos segundo a pessoa bendita do Senhor Jesus, de podermos aprender aquilo que foi registrado na Tua palavra e também para que possamos colocar em prática. Por isso, Deus, visita-nos então, como o Senhor sempre tem nos visitado, com a Tua bênção, falando ao nosso coração, nos edificando, nos instruindo, corrigindo, admoestando, consolando, encorajando-nos, segundo Tua boa e santa vontade, segundo a necessidade que cada um de nós temos. Também nesse instante, Senhor, dá-me Tua graça, para que as minhas fraquezas e os meus pecados não sejam impedimentos para que o Teu povo Te ouça. Não somente dá-me graça e usa-me, a fim de que a Tua palavra seja exposta e que o Teu povo seja abençoado. Em nome do Senhor Jesus, oramos suplicando estas bênçãos. Amém. Amém. Deixe-me fazer algumas perguntas para introduzir o assunto dessa manhã. Qual é o lugar que o dinheiro ocupa no seu coração? Por que que às vezes é tão difícil para nós compartilharmos alguma coisa? Não é? E por que que em determinados momentos da nossa vida nós sofremos e quando vamos examinar esse sofrimento, nós vamos descobrir que nós estávamos lutando contra Deus para não depender dEle. Então, uma luta para não nos entregarmos aos seus cuidados. Essas perguntas, elas são extremamente importantes porque elas tratam sobre o lugar e o papel do dinheiro no coração do crente. Mas mais que isso, essas perguntas também tratam sobre o lugar e o governo de Deus em nossa vida. O texto que nós acabamos de ler, ele é um texto que trata sobre a mordomia cristã. E a doutrina da mordomia cristã, ela é muito mais ampla, maior do que meramente o uso do dinheiro na nossa vida. A doutrina da mordomia cristã envolve também o lugar que o dinheiro ocupa no nosso coração. Envolve a importância que nós damos ao dinheiro. Em Mateus 6, capítulo 6, verso 21, o Senhor Jesus, falando sobre isso, mas com outras palavras, o Senhor disse aos discípulos: o tesouro estará ligado ao coração. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração.
E então ele ensina: não seja o vosso tesouro aquilo que pode ser roubado e corroído por traça na terra, mas seja o vosso tesouro aquilo que não pode ser roubado nem corroído, porque ele dura para a eternidade. Então, a doutrina da mordomia cristã, ela envolve como gastamos, como ganhamos, qual é o destino que se dá aos recursos, mas mais que isso, ela também vai ao coração para verificar qual é a importância que se dá ao dinheiro e qual é a importância que damos para o governo e a direção do Senhor. No texto que lemos, aqui é aquela terça-feira, né? Foi uma terça-feira bem longa, já temos vários domingos pregando naquela terça-feira, né? Mas é a terça-feira, véspera da crucificação, final do dia, e parece que havia 13 gasofiláceos espalhados no templo, né, em Israel. E possivelmente o Senhor Jesus está aqui no pátio dos gentios, porque tem a presença de mulheres ali, não é? E ele está então assentado diante de um dos gasofiláceos, e as pessoas, lembrando que essa semana era uma semana importante no mundo judaico, porque era a semana véspera de uma Páscoa que acontecia no sábado. Então era algo muito, muito grandioso. E as pessoas então estavam ali depositando as suas ofertas, e o Senhor estava observando esse movimento, não é? Ele estava ali observando como elas lançavam as suas ofertas. O texto nos diz que os mais ricos lançavam suas ofertas, depositavam grandes quantias. Ao contrário do que é hoje, que, por exemplo, uma nota representa um grande valor, naquela época não havia notas, então eram moedas de prata, de ouro, de cobre, de bronze. Então grandes quantias eram grandes volumes de verdade, de coisas, não é? E esse detalhe é importante porque os volumes demonstravam as quantias. E os volumes saltavam aos olhos daqueles que estavam presenciando tudo aquilo. Então, os ricos depositavam grandes quantias, e certamente eram vistos e admirados por aqueles que estavam ali próximos, ou por outros que já haviam feito as suas ofertas. De repente, entra na história uma mulher pobre e viúva. É muito interessante quando Marcos diz que ela era uma viúva, uma mulher e ainda era pobre. Porque no mundo antigo, ser uma mulher não era de muita coisa. Ser uma viúva, muito menos. E ser pobre era menos ao quadrado. Então, não é uma redundância, mas é para qualificar o contraste entre essa irmã com aqueles que estavam ofertando. No grego, a palavra para pobre usada aqui por Marcos, ela também pode significar miserável. Então, ela era uma senhora pobre, miserável e viúva. E ela está na fila para ofertar ao Senhor. Esse gasofilácio, assim como outros, ele tanto recebia dinheiro para a manutenção do templo, como para a ajuda humanitária, mas não é o mesmo dinheiro que era usado para financiar a construção. A construção era um imposto. Lá em Mateus 17, Jesus vai falar sobre isso, que era a taxa das 2 dracmas. Quando ele manda Pedro ir pescar e tirar da boca do peixe as moedas, ali era o imposto para a construção do templo. Aqui é o dinheiro para a manutenção e para o socorro aos necessitados. Então, aquela pobre mulher entra na fila para fazer a sua oferta ao Senhor, não é? E ela depositou 2 pequenas moedas. Marcos diz que isso correspondia a um quadrante. Ele faz uma tradução do grego para ele faz uma conversão.
dos valores em Israel para o mundo grego. Então, a moeda no grego era moeda de cobre e era a menor moeda em circulação. Então, se nós trouxéssemos para o real, seria talvez a de 5 centavos, a menor moeda em circulação. Se fosse antigamente, seria de 1 centavo, que era a menor moeda em circulação, tanto de importância quanto em termos de valor, não é? Mas quando ele faz a conversão para a linguagem que ele escreve para os irmãos de Roma, os irmãos devem lembrar disso, e faz a conversão de valores, então ele diz que correspondia em valores a um quadrante. Um quadrante era exatamente 1/64 avos de um salário de um dia de trabalhador. Então você pega a jornada de um trabalhador comum e divide por 64 e tira uma parte, uma fração. Foi aquilo que ela depositou. Se fosse hoje, então isso daria mais ou menos R$17, que é exatamente os 1.100 dividido em 64, você tira uma parte, dá isso aí. Essa foi a oferta daquela pobre viúva naquele momento. Marcos também nos diz, e isso nós devemos notar, que o Senhor Jesus Cristo disse que ela deu tudo o que possuía, então todo o seu sustento, está lá no verso 44. Então, ela deu tudo o que ela possuía, não é? E essa ação de dar tudo o que ela possuía foi notada pelo Senhor Jesus Cristo. E Jesus então chama os discípulos após a oferta daquela senhora, né? E diz a eles: ela deu mais do que todos os outros. Deu mais do que todos os outros. Porque todos deram, ainda que generosamente, mas todos deram daquilo que não lhes faltaria. Mas ela deu daquilo que lhe faltaria. Ela deu daquilo que ela precisaria, que não era muita coisa, talvez para comer amanhã. Então, ela deu mais do que todos. Isso nos ensina que no culto o Senhor Jesus contempla individualmente cada um dos adoradores. Estamos todos juntos, adoramos comunitariamente, mas o Senhor contempla individualmente cada um dos adoradores. Porque enquanto os homens admiravam as grandes quantias dos ricos, mas não contemplaram a pequena oferta monetária daquela senhora, o Senhor contempla aquela oferta como sendo maior, porque o Senhor vê o coração, o Senhor vê a motivação e a ação. Ele não vê apenas a ação como nós vemos, o Senhor também vê a motivação. Aquela pobre viúva foi elogiada pelo Senhor Jesus Cristo porque a sua oferta verdadeiramente foi uma oferta sacrificial. Ela sacrificou o seu pouco sustento do amanhã para depender de Deus e então ofertou. Os ricos generosamente deram grandes ofertas. Mas o que Jesus está dizendo é que somente aquela mulher verdadeiramente se sacrificou para prosperar em confiança no Senhor, porque ela entregou o seu amanhã àquele que já determinou o amanhã. Por isso que no verso 44 o Senhor Jesus ressalta dizendo que ela deu todo o seu sustento. Aquilo que era necessário para a sua alimentação e manutenção, ela deu ao Senhor. Então, verdadeiramente, a sua oferta foi sacrificial. Ela verdadeiramente cumpriu aquilo que foi ensinado em Mateus 6, no verso 30 a 34, quando Jesus disse: confia no Senhor, e o mais Ele fará, né? Confia no Senhor, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E foi exatamente isso que aquela mulher fez. Ela buscou o reino, ela sacrificou-se para prosperar em confiança no Senhor. Notem que Jesus não despreza a oferta dos ricos. Às vezes é mal compreendido esse texto. Ele não está desprezando a oferta dos ricos.
Ele está simplesmente ressaltando que, em termos de valor, eles deram mais, de forma monetária. Mas em termos de fé, ela teve mais. Ele não despreza a oferta dos ricos, nem a generosidade deles. Mas ele elogia a oferta dela, porque a oferta dela, de fato, foi uma oferta de amor, uma oferta sacrificial. A oferta dela verdadeiramente transparecia a confiança que ela tinha em Deus. Então, em termos de valor, desprezível. Em termos de fé e confiança, incalculável foi a oferta daquela senhora naquele momento. E isso nos ensina que confiar em Deus depende, não é? Depende daquilo que nós estamos dispostos a sacrificar neste mundo, em troca daquilo que receberemos e ganharemos da parte dele no mundo vindouro. Confiar em Deus nos defende das garras de um coração idólatra e controlador, não é? Que nas horas das adversidades tenta se apoderar de nós. Então, o texto trata sobre a mordomia cristã, sobre uma oferta sacrificial de amor, uma oferta de dependência ao Senhor. Diante disso, eu vou trazer 2 grupos de aplicações para as nossas vidas, tá? O primeiro deles é algo mais conceitual, no sentido de doutrinário. O segundo, mais prático, que é aquilo que deve ser vivido por nós dia após dia. Então, em primeiro lugar, no verso 44, nós aprendemos que o Senhor Jesus não é como os homens na terra, não é como os demais homens. Os demais homens contemplam a aparência. Certamente, naquele momento, os grandes ofertantes foram mais saudados, mais contemplados com atenção, mais visitados, mais elogiados por sua generosidade. Mas Jesus não é como os demais homens. Ele é de fato aquele que não se deixa ser encantado pela aparência. Ele vê o coração, ele vê as motivações, ele vê o desejo da alma. E por esta razão o Senhor então elogia aquela pobre viúva que foi desprezada por todos, porque era uma mulher, era uma viúva e era miserável, e porque a sua oferta era insignificante aos olhos dos demais. Mas porque o Senhor vê individualmente os seus adoradores, ele vê o coração. Cristo não é e não será jamais, de modo algum, enredado, envolvido pela quantidade do dinheiro que nós, por exemplo, venhamos a trazer à igreja. Mas o Senhor certamente será muito, mas muito adorado e exaltado quando o nosso coração verdadeiramente se entregar por completo aos seus cuidados e ao seu domínio. Cristo não está apenas olhando, neste caso, a soma dos valores, mas, na verdade, o coração do doador. Por isso ele disse, verdadeiramente, verso 43, esta viúva fez mais do que todos os outros ofertantes, porque dentro do gasofilácio entraram as moedas e o coração. As moedas e o coração. Então, nós aprendemos que no culto o Senhor nos vê individualmente. Individualmente. Aprendemos que o Senhor vê os nossos corações, e isso nos ensina, como a Bíblia diz, que devemos imitar o Senhor, a não buscarmos as aparências, mas sim a nos entregarmos de fato e de verdade a esse Deus que vê todas as coisas. Em segundo lugar, o Senhor nos ensina que os ricos dão grandes dádivas e devem dar mesmo. Quanto maior são as posses, maior será a exigência da generosidade. Esse é um princípio básico. Maior são as posses, maior será também a exigência da generosidade.
Entretanto, estes não vão dar daquilo que lhes custa. Ele vai dar daquilo que ele possui, que lhe sobra. Ele não dá daquilo que vai lhe custar algo. Ele vai dar daquilo que lhe sobra. Não há demérito nenhum em fazer isso. Não é errado fazer isso. Mas quando o Senhor toma a viúva para contrastar, o Senhor está exatamente querendo que nós aprendamos o que significa generosidade. A generosidade, ela anda de mãos dadas com a confiança. E por isso ele toma a viúva como contraste para aplicar este princípio. Por que ela deu mais? Ela deu mais porque ela deu o seu melhor. Ela era uma pobre e miserável viúva. Ela só tinha 2 moedas e ela foi ao culto. Então ela levou as suas 2 moedas ao culto. Para aqueles homens, aquelas 2 moedas não tinham valor algum, mas para ela era um valor inestimável. Lembra do tesouro e do coração? Aquelas moedas não era o tesouro daquela viúva. Para aquela mulher, o seu tesouro era o seu Senhor. Então, ofertar as 2 moedas, ainda que pairasse na sua mente o que eu comerei amanhã, não foi impedimento para que ela de fato pudesse viver a sua fé e confiança, porque o seu tesouro era o seu Deus. Lembre-se, o nosso tesouro é aquilo que amamos. E alguém pode amar uma moeda de 1 centavo mais do que a Deus. A oferta dela foi maior porque ela deu tudo o que tinha, ela deu o seu melhor. Talvez para o sustento da igreja financeiramente não contribuísse com nada. Entretanto, para Deus foi de grande valor, porque de fato foi uma oferta sacrificial, ela deu todo o seu melhor. É interessante observar que no Éden, depois que saíram do Éden, quando Caim vai ofertar ao Senhor, a Bíblia diz que Deus se agradou de Caim e da oferta, de Abel e da oferta, ao passo que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. E o texto de Gênesis nos diz que Abel deu do melhor do seu rebanho, enquanto que Caim levou uma boa oferta da sua colheita, da sua horta, mas não tem o adjetivo de o melhor da sua horta. O que caracteriza verdadeiramente a generosidade não é a quantidade daquilo que se dá, mas é exatamente a dependência que se possui para com Deus. Isso é o que caracteriza a verdadeira generosidade. É uma consciência de que nós dependemos de Deus para tudo. Então, se Ele me deu mais, esse meu mais que eu irei contribuir não pode ser porque eu apenas tenho mais, mas eu dou mais porque eu entendo e creio e louvo ao Senhor por Ele ter me dado mais. Entendem a diferença? A generosidade não está no valor monetário, mas está na dependência do coração. Aquela mulher entregou não apenas as moedas, mas ela entregou toda a sua vida. Isso é o que caracteriza generosidade. O amor que ela tinha para com Deus era maior do que a sua necessidade de usar aquelas moedas para comprar comida no outro dia. Isso caracteriza a sua generosidade. Um pregador americano chamado William Kelly, eu gostei muito dessa colocação dele. Ele diz o seguinte: o teste da generosidade ou da liberalidade, para dar, o teste da liberalidade não está no que é dado, mas está no que é deixado, ou seja, está no que sobra. Não é no que é dado, é no que sobra, porque o que sobra é o que diz o quanto eu confio em Deus ou o quanto eu desconfio de Deus. O teste da generosidade não está na quantia que se dá, está exatamente em depender de Deus, ou seja, é no que sobra, no que me sobra. Isso é, de fato, o que testificará se eu estou verdadeiramente
confiando e dependendo do Senhor. A generosidade é uma obra do Espírito e, portanto, ela expressa uma confiança extremamente sólida na pessoa de Deus. A generosidade não está confinada ao dinheiro, está confinada a quem se teme, ou a quem se teme e a quem eu dependo do Senhor. Em Efésios 4, 28, o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, você que é ladrão, deixe de roubar, comece a trabalhar e seja generoso, do pouco que você angariar, dê. Mas por quê? Porque a generosidade, ela é uma característica dos santos, ela provém do Espírito de Deus. A generosidade não está alicerçada, confinada nos recursos, mas no coração e no quanto ele depende de Deus. Então, por exemplo, se você quer saber se você é generoso, é só fazer uma medição do coração. Quanto mais eu dependo de Deus, mais generoso. Quanto menos eu dependo de Deus, menos generoso. Ainda que eu dê grandes quantias, a generosidade é medida pela dependência, não pelo valor monetário. Incrível isso, né? Por isso que Jesus disse: a viúva foi mais generosa, porque ela deu todo o seu sustento, tudo que ela tinha, ela deu, porque ela não deu apenas as moedas, ela também trouxe o coração, ela serviu o Senhor. Então, nós aprendemos que o Senhor nos vê individualmente, né? Ele vê as motivações do coração, e aprendemos que a generosidade não está confinada à quantidade daquilo que se dá, mas à dependência que possuímos para com o nosso Deus. Em segundo lugar, o segundo grupo de aplicações, esse é de forma mais prática. Esse visa responder às perguntas que eu fiz no início. Por exemplo, qual é o propósito do dinheiro? Qual o lugar que o dinheiro ocupa na nossa vida? Nós sabemos que o dinheiro foi criado por Deus, não foi os homens que criaram o dinheiro. É errado achar que os homens criaram o dinheiro. Quem criou o dinheiro foi Deus. O dinheiro nada mais é do que um instrumento que materializa o valor das coisas. E quem atribuiu valor às coisas foi o Senhor, porque tudo lhe pertence. Por isso que ele disse: coma daquilo, não coma disso, não mate aquilo, mate isso. Ele atribuiu valor às coisas. O dinheiro foi usado e foi criado exatamente para suprir as necessidades dos homens. Então, todas as nossas necessidades, elas são contempladas pelo Senhor e são socorridas pelo Senhor por meio de instrumentos. Dentre desses instrumentos, o dinheiro. Deus usa o dinheiro para nos socorrer e para nos fazer crescer experimentalmente no nosso relacionamento com Ele, dependência, e usa o dinheiro para nos fazer crescer espiritualmente, segundo Jesus Cristo, em confiança com Ele. Então, o dinheiro precisa ser usado com este objetivo: suprir as necessidades, enxergando-o como um instrumento enviado por Deus para nos socorrer. O papel, o lugar e a importância do dinheiro em nosso coração, se sair disso, é idolatria, é avareza. É avareza. Se sair dessa noção, nosso coração se tornará avarento, amante do dinheiro, daquilo que se possui. Então, nós podemos dizer que, em último propósito, o dinheiro é usado para nosso crescimento espiritual. E você pode olhar na Escritura, não é? Que ele vai sempre ter esse aspecto de crescimento espiritual. Quando Deus enviou seca no período de Elias, ele visitou uma viúva, a viúva de Sarepta. E o dinheiro que ela possuía não era em espécie, como nós temos hoje, mas era um pouco de trigo e um pouco de azeite. Era o recurso que ela tinha para viver em algum momento. E o Senhor disse: confia em mim, alimente o profeta e eu te sustentarei.
Ela teve que abrir mão do seu, entre aspas, tesouro, do seu dinheiro, da sua caderneta de poupança, que duraria algum momento ali, para confiar no Senhor. E o resultado foi que toda aquela seca, ela foi suprida e nada lhe faltou. E ela teve em abundância, porque aquilo que ela recebeu daquele que tem todas as coisas, o Senhor. Então, em última análise, em último propósito, o dinheiro, ele serve para nosso crescimento espiritual. Não é apenas para trazer o alimento, nem a roupa para o corpo. Lembrem-se, Paulo disse, o Senhor mesmo explicou, a vida é mais do que o corpo, é mais do que o alimento. O dinheiro precisa nos fazer crescer espiritualmente. Então, o lugar que ele ocupa no coração, a importância que nós damos a ele, ou nos fará crescer espiritualmente e experimentalmente na vida com Deus, ou também nos fará decrescer, diminuir espiritualmente e experimentalmente com o nosso Deus, na nossa vida com o nosso Deus. Diante disso, então, eu vou mencionar aqui algumas coisas que nós precisamos colocar em prática para crescermos ainda mais experimentalmente e espiritualmente, tanto no uso do dinheiro como na manutenção dele no coração, o valor que atribuímos a ele no coração. Em primeiro lugar, sabendo que Deus deseja que nós cresçamos espiritualmente, esse crescimento espiritualmente só vai acontecer pelo crescimento de fé. Então, se você tratar o dinheiro desconectado da palavra, você se tornará um idólatra, um amante dele. Porque não pode haver fé longe da Escritura. Ou seja, no final do seu mês, quando você receber o seu salário, se você achar que você é o Golias, ou é o Davi, ou é o Sansão, que está recebendo o fruto do seu trabalho sem o auxílio divino, você não vai experimentar da parte de Deus crescimento em fé, crescimento espiritual naquele momento. Se você não entender que a sua saúde foi provida por Deus ao longo daquele mês, você se tornará um idólatra do seu trabalho, do seu dinheiro, da sua saúde, da sua vitamina, do que você quiser. Entendem? Nós precisamos lembrar que o dinheiro tem como seu propósito último na nossa vida o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento em fé. Então, todas as vezes que recebermos algo, que Deus nos dê a possibilidade de possuir algo, não seja ocasião para negarmos a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Pelo contrário, seja ocasião para bendizermos a Deus, que nos acrescentou alguma coisa durante a nossa peregrinação nessa terra. Em segundo lugar, Deus quer financiar o ministério da palavra, não é? Neste mundo, através de nós, através dos nossos recursos, e isso para a sua própria glória e para nosso bem. Então, um grande texto que todo mundo usa, né, para falar de dízimos, Malaquias 3:10, aquele texto não é para que as pessoas tragam o dízimo à igreja como se fosse um mero exercício. Aquele texto é para mostrar o intento divino de usar homens e mulheres fracos e pecadores, que já são beneficiados com riquezas nessa terra. Deus usa esses indivíduos para a promoção da sua glória, para a promoção do seu reino no mundo. Então, Deus concede dinheiro aos homens para que o seu reino prospere na terra. Em primeiro lugar, no nosso coração, dependendo dele e praticando a generosidade. E em segundo lugar, dando, que é a forma prática da generosidade. Tanto socorrer os que precisam, como investir, não é, na criação e na proclamação do reino de Deus. Então, o dinheiro não nos foi dado para a nossa glória. O dinheiro nos foi dado para a promoção do reino de Deus e a glória de Deus na terra. É por isso que eu não gosto, aí é particular, eu não gosto da expressão pagar o dízimo. Não, eu pago imposto, eu pago conta de luz e de água, mas eu devolvo. Por que eu devolvo? Porque você só devolve o que não é seu. Então, se o dinheiro não for usado para a promoção da glória de Deus, então ele vai
promover nossa glória e, consequentemente, nossa ruína. Em terceiro lugar, Deus deseja ou determina, estabelece sua palavra, que os cristãos sejam supridos mutuamente em suas necessidades. 2 Coríntios 8, por exemplo, trata sobre isso. Então, Deus nos deu dinheiro para socorrer os necessitados. Socorrer os necessitados. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele esclarece o princípio que deve ser aplicado no socorro dos necessitados. Viúvas, órfãos, não é? Ele até, inclusive, esclarece o princípio de quem destes deve ser socorrido primeiro. Então ele usa aquelas que são verdadeiramente viúvas, seja mulheres mais velhas, não é? Pessoas que verdadeiramente têm necessidade. Aquelas mais novas, ele diz que elas orem e procurem casar, não é? Para que as outras possam ser supridas com maior e melhor qualidade. E também acredito que Paulo está talvez tratando, de um mal que nós temos hoje, que é o mau uso da bondade, né? As pessoas usam a bondade para financiar seus pecados. Mas enfim, então a palavra estabelece que os crentes devem se suprir mutuamente. Por isso que em Jerusalém, nos primeiros anos, quem tinha mais vendia um terreno e dividia. Ali não é comunismo. Essa ideia de olhar para Atos e ver o comunismo, isso não é nem uma aberração, é uma proclamação de Satanás. Ali, na verdade, é a prática da generosidade cristã. Quem tinha duas casas não era obrigado a vender uma para dar para a igreja. O texto ensina completamente o contrário. O contrário. O texto diz que os crentes mutuamente se auxiliavam, tanto os que tinham pouco como os que tinham muito. Não manda repartir para que todos tenham igualmente. Diz que os que têm mais contribuem para que os que tenham menos tenham alguma coisa, não igualmente. Então, se nosso dinheiro não serve para socorrer os necessitados, então ele não nos faz crescer na fé. Ele não é contemplado com dádivas da parte do Senhor. Então, mesquinharia, ser suvino, não são qualidades cristãs. Às vezes a gente anda por aí alguém diz, olha, fulano é crente, Deus só falta converter o bolso. Então, é porque talvez nunca tenha o coração visitado pelo Espírito. Não deveria nem ser uma brincadeira, né? Mas isso é aquela velha heresia de dividir a vida cristã. Essa parte é de Deus, essa é do mundo. Não deve ser assim conosco. Em quarto lugar, o texto também nos ensina que Deus deseja e estabelece que os crentes sejam fiéis à sua promessa de nos suprir nossas necessidades. Tanto Mateus 6, do 31 ao 34, como Filipenses 4, 19, tratam sobre isso. Ou seja, o fato de termos alguma coisa não pode fazer com que nós arredemos o nosso pé da promessa de que Deus supre nossas necessidades. O fato de termos alguma coisa é só um sinal de que Ele tem suprido nossas necessidades. Possuir qualquer coisa deste mundo não pode gerar no nosso coração a vã ilusão, eu não preciso do cuidado de Deus. Isso é uma mentira de Satanás. Os crentes precisam crescer cada vez mais em fidelidade a uma promessa. Deus fez uma promessa, então nós devemos nos agarrar a essa promessa. A promessa é, eu vou suprir vocês. E Ele tem nos dado isso, e tem nos dado em abundância. Então nós não devemos achar que aquilo que temos, seja muito ou pouco, provém de outro lugar, senão do Deus Todo-Poderoso, que tem suprido as nossas necessidades. Se nós mudarmos o coração, nós deixaremos o Senhor e adoraremos o dinheiro. Então, para glorificar a Deus, devemos usar bem o dinheiro, e devemos usar dessa forma, aplicando de fato o coração e os recursos que Ele tem nos dado, lembrando destas verdades, dessas preciosas verdades,
destas coisas que são vivenciadas por nós todos os dias. Todos os dias. Mas eu quero tratar também, dentro disso, eu quero tratar com os irmãos sobre como nós também podemos não glorificar a Deus com o dinheiro. Geralmente surgem essas dúvidas, não é? Geralmente surgem essas dúvidas. Porque às vezes a gente acha que não glorificar a Deus com o dinheiro é apenas não devolver o dízimo. Não, isso demonstra um coração que não confia no Senhor. Mas tem mais coisas também. Então veja, nós devemos crer que Deus possui todas as coisas. Todas as coisas provêm de Deus. Jó disse, olha, nu eu vim ao mundo e certamente nu voltarei. Então tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence a Deus. Mas é difícil, por exemplo, glorificarmos a Deus quando nós perdemos alguma coisa. Não é? É difícil glorificar a Deus quando se perde alguma coisa. Uma casa, faz um mau negócio, perde um emprego e tal. E essa é uma grande dificuldade para todos nós. Nos lembrarmos que devemos, ainda assim, saber que Deus está nos suprindo, mesmo quando perdemos alguma coisa. É incrível, por exemplo, como no Salmo 23, há uma expressão do salmista que diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, o próprio pastor não me faltará. Não é? Então, se aquilo que eu não tenho, não é porque eu não ganhei, mas aquilo que eu não tenho é porque o meu pastor não me deu. Entende? E aquilo que eu tenho foi porque Ele me deu. Então, eu dependo do meu pastor. Eu preciso depender dele. Então, quando nós temos problemas na vida, doenças, catástrofes, enxurradas, questões naturais ou não, aonde existe perdas, lembre-se, é hora de glorificar a Deus lembrando, tudo provém dele. E se foi da parte da vontade dele que de algum modo eu perdesse algo, ele tem algo melhor para mim. Então, lembre-se disso. Ou a nossa vida está nas mãos de um Deus que controla todas as coisas, ou ela vai estar na mão dos homens. Não tem outro lugar. E a Bíblia diz que a nossa vida está nas mãos do Senhor, até mesmo quando o mal nos acontece. Em segundo lugar, lembre-se, não é? Ter recursos materiais dessa terra não pode me fazer esquecer os recursos espirituais prometidos em Cristo. Então, se de algum modo o céu está ficando distante de você por causa daquilo que você tem na terra, você precisa imediatamente orar, se arrepender, se ajoelhar, rogar graça, misericórdia, se desfazer, se possível, daquilo que te afasta do Senhor. Se o teu olho te faz tropeçar, joga fora, disse o Senhor. Então, se o céu está diante do seu, está longe dos seus olhos, porque os bens materiais que você tem estão mais perto dos seus olhos, então tem problema. Tem problema. É sinal de que você está crendo mais nos recursos deste mundo do que nos recursos eternos. Então tem problema. Lembre-se, não nos adiantará nada ganhar o mundo e, porventura, perder nossa alma. Então, cuidado. Não ame, não creia, não confie nas coisas deste mundo. Elas são todas passageiras. O único que não muda e dura para a eternidade é o Senhor nosso Deus. E também essa é uma outra forma de não glorificarmos a Deus no dinheiro, é desejar o que Deus não deseja para nós. É ter desejos ou motivações acima daquelas que Deus tem para o seu povo. Isso também é uma forma de não glorificarmos o Senhor.
É engraçado, né? Que nós podemos desejar coisas que sejam contrárias ao que Deus desejou. Um bom exemplo disso é Jonas. Ele ficou extremamente triste, irado, insatisfeito, porque ele desejava a condenação de Nínive, quando Deus estabeleceu a redenção. E nós podemos também na nossa vida financeira, no nosso trabalho e tal, desejar o que Deus não deseja para nós, e o resultado vai ser uma frustração terrível no nosso coração, pecaremos contra Deus com murmurações, insatisfações. Todos nós queremos o melhor dos nossos filhos, não é? Por exemplo, qual é o melhor? É que ele seja rico. Engraçado, ninguém pensa que o melhor do nosso filho é ser rico e pobre. A gente só quer que o nosso filho seja o presidente dos Estados Unidos. Aí Deus não quer que ele faça isso, ou não quer que ele seja assim. Então Deus vai conduzir a vida dele para ser diferente. Aí os crentes se tornam os seus desejos, se tornam contrários ao Senhor. Blasfemam contra o Senhor. Vivem uma vida que está amargurada. Desconfiam do Senhor. Por quê? Porque estava desejando. Deus não havia desejado. Ou tinha motivações. Haviam desejado coisas das quais o Senhor não havia designado para eles. É uma forma de não glorificar Deus, é uma forma de idolatrar o dinheiro, é uma forma de escravizar a si próprio às coisas dessa terra. Eu quero concluir. Muita coisa nós podíamos ainda falar sobre isso, mas no futuro eu vou abordar novamente a doutrina da mordomia, e tem outros aspectos em outros textos, então eu quero abordar um por um. Eu creio que ficará também bem fácil de compreendermos. Mas por fim, eu quero concluir dizendo o seguinte: defenda-se da idolatria e da escravidão ao dinheiro. Como é que eu me defendo disso, pastor? Em primeiro lugar, dê graças a Deus, não é? Dê graças a Deus pelo seu trabalho, mas dê graças a Deus pelo seu trabalho, e não dê graças ao trabalho que você tem, não é? Dê graças a Deus pelo seu trabalho, dê graças ao Senhor por aquilo que você possui, dê graças ao Senhor por aquilo que você talvez não possua. O Senhor conhece e dirige nossa vida de forma completa e perfeita. Também cultive a gratidão, reconhecendo que tudo provém de Deus. Lembre-se, gratidão é medida pela dependência do coração ao Senhor. Quando é que nós somos verdadeiramente generosos e gratos, não é? É exatamente quanto mais dependemos de Deus. É o que sobra, não é o que se dá. Porque o que sobra é o que de fato dá testemunho do nosso coração. Então lembre-se disso, tudo provém de Deus, tudo é de Cristo. Então, reconheça que a generosidade, o ofertar, foi um privilégio dado aos crentes, serem usados como instrumentos para a manutenção do reino na terra. Possua a motivação correta, tudo pertence ao Senhor, não queira dar nada para receber de Deus, isso é um erro, porque tudo é dele, mas queira dar tudo para Deus, em reconhecimento de que Ele te deu. Então, essa é a forma correta. E assim, nós não apenas experimentaremos um crescimento maior na fé, como teremos um crescimento experimental nos nossos relacionamentos. E nosso coração certamente abundará em gratidão e vida cristã com o Senhor. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração.